Fala galera, aqui é o professor Léo, mais uma vez com vocês. Vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje, continuando o tópico de eletrostática, vamos falar sobre um assunto muito importante que é campo elétrico. Só lembrando, nas aulas anteriores a gente falou sobre é, é, conceitos iniciais, né, de eletrostática, falamos sobre tipos de eletrização, falamos sobre lei de Coulomb e agora vamos falar sobre campo elétrico, beleza? Ó, uma pergunta aqui. Certamente você já chegou perto de um televisor e sentiu os pelos arrepiarem. Ou mesmo manuseando sacos de supermercado, né? Você já tirou alguma coisa da embalagem e colocou o braço próximo à embalagem, né, de plástico, você sentiu aquela atração, né, nos pelinhos do braço, ficou tudo arrepiado. Você sabe o que isso significa? Lembrando, quando eu falo televisor, tá? Televisão antigo, beleza? Inclusive na aula anterior eu dei um exemplo parecido com esse. Então o que significa, gente? Significa que você sentiu, olha, um campo elétrico, tá? Significa que você sentiu um campo elétrico. E os pelinhos do braço, eles vão atuar de uma forma que a gente conhece como carga de prova, beleza? Então o que seria uma carga de prova? Seria um elemento, né, uma carga com a intensidade muito pequena, intensidade de campo elétrico muito pequena, que ela é sensível a um campo elétrico maior. Então, em torno da Terra, devido à sua massa, existe um campo gravitacional, onde cada ponto associamos um vetor G que gera um peso, né? Uma força P, que a gente chama de peso. Ó, aqui a gente está fazendo uma analogia entre campo elétrico, certo? Entre campo elétrico e campo gravitacional. Existem semelhanças? Sim, existem várias. Só que o campo gravitacional ele é gerado por conta da massa da Terra. E o campo elétrico não. O campo elétrico é gerado por conta da carga de um certo corpo eletrizado. Então, um corpo eletrizado, devido à sua carga elétrica, cria ao seu redor um campo elétrico. Em cada ponto surge o vetor campo elétrico. Então, nós temos esse Qzão aqui, tá? Esse Qzão. Isso de azul seria o campo elétrico criado, tá? Então, o que seria o Qzão? O Qzão, a gente chama essa carga, né, de carga geradora. Ok? Note aí, carga geradora. E esse Qzinho, tá? Esse Q minúsculo, vou colocar de outra cor aqui, a gente chama de carga de prova. Carga de prova. Carga de prova ou carga teste, beleza? Por que carga de prova ou carga teste? Porque ele experimenta, né? Ele prova o campo elétrico da carga geradora. O campo elétrico que a gente vai analisar, ele é gerado pela carga geradora. Para eu determinar quanto de campo elétrico que essa carga geradora está gerando, a gente utiliza uma carga de prova, ok? Lembrando que essa carga geradora ela vai ser maior quanto mais próximo a carga de prova tiver da carga geradora, beleza? Então, campo elétrico não é um valor absoluto, não. Ele vai depender principalmente de dois fatores: da quantidade de carga geradora, e vai depender também da distância. Então, o campo elétrico é a região de influência, anota isso, é importante, gerada pela carga Qzão, a carga geradora, em qualquer carga de prova, que nela carga de prova Q, né? Melhor dizendo, carga de prova Q, beleza? Nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica ou de natureza elétrica. Como é que a gente determina o campo elétrico? Primeiro, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, certo? Sua intensidade é determinada por essa formulazinha aqui, olha, F sobre Q, em que F é a força de interação entre a carga geradora e a carga de prova, tá? Vai existir uma força de interação, atenção, ó. Se essa carga geradora for positiva e a carga de prova for positiva, a força vai ser de repulsão. Se a carga geradora for negativa e a carga de prova positiva, a força vai ser de atração. Então, essa força dividida pela carga Qzinho, e essa carga Qzinho aqui vai ser a carga de prova.
A direção. Olha, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele tem a mesma direção de quem? Do vetor força. E o sentido vai depender da carga de prova. E eu digo mais, vai depender também da carga geradora, tá bom? A gente vai ver mais adiante que quando a carga geradora for positiva, o seu campo elétrico gerado é um campo elétrico divergente, é um campo elétrico saindo da carga, quando ela for positiva. E quando ela for negativa, o campo elétrico vai ser convergente, entrando na carga, ou seja, convergindo na carga. E no ponto P? Gente, antes de tudo, o que é um ponto P? Um ponto P é um local no espaço. Por exemplo, se você estiver aproximando o seu braço daqueles televisores antigos, o pelinho do seu braço vai se arrepiar, né? Vai ser atraído na direção da TV, certo? O teu braço é onde está localizado o ponto P. Esse ponto P que a gente chama é um ponto num local qualquer, um local aleatório aí. E o que a gente observa? Se nesse ponto P existir uma carga positiva, certo? E a carga geradora também for positiva, ó, se aqui for positivo, aqui for positivo, o que a gente percebe? Positivo, a força é de repulsão, né? Então a força vai estar aqui, ó, para a direita. E o campo elétrico também vai estar para a direita. Afinal de contas, a carga geradora é positiva, nesse exemplo. Se a carga de prova for negativa, aqui, ó, se for negativa, bora colocar um menos aqui. Se for menos, ó, a interação entre essas duas cargas, entre a carga geradora e a carga de prova, vai ser uma atração. Então a força vai estar para cá. E o campo elétrico permanece para a direita, logo eles têm sentidos opostos. Ok? Tranquilo aí? Então, não precisa decorar, tá, gente? Ah, não, quando um for positivo, outro negativo, um vai para a direita, para a esquerda, não. É só você ter esse raciocínio, tá? De que quando a carga geradora tiver o mesmo sinal da carga de prova, a interação vai ser de repulsão, e quando tiver sinais opostos, a interação vai ser de atração, assim como a gente viu lá na lei de Coulomb. Na verdade, isso daqui é uma certa aplicação da lei de Coulomb, né? Então, ó, uma carga positiva aqui está fixada, exemplo 1, né? Está fixa em um ponto no espaço, como indica a figura abaixo. Represente o vetor campo elétrico em cada um dos pontos que estão próximos à carga aqui. Vamos representar o vetor campo elétrico? Ó, a carga geradora está aqui, a carga geradora está aqui. Eu vou representar em cada ponto, olha. O campo elétrico aqui vai estar para cima, vou chamar de campo elétrico E1. Vou colocar a setinha aqui em cima. O que significa essa setinha? Significa que campo elétrico é uma grandeza vetorial. No ponto 2, vai estar para cá, ó. Vou chamar de E2. No ponto 3, está para baixo. Perceba que as setas estão saindo dessa carga geradora, né? Então, E3. E no ponto 4, E4. Então, a letra A está ok. Letra B. Colocando no ponto P1 uma carga de prova positiva Qzinho. Olha, ele colocou uma carga de prova. E essa carga de prova, lembrando que ela é positiva. Desenhe o vetor força elétrica neste ponto. Gente, ó, o vetor força elétrica vai ser muito fácil, porque, olha, se essa carga aqui é positiva e essa é positiva, vou mudar de cor aqui, e essa é positiva, certo? Significa que a interação entre a carga geradora e a carga de prova vai ser uma interação de repulsão, certo? Então a força ela vai estar para cima, indicando aí a repulsão. Vou colocar a força aqui de preto. Então a força elétrica estará para cima. A força elétrica, lembrando que também é uma grandeza vetorial. E assim a gente resolve a questão, só colocando setas. Lembrando, se essa carga Qzinho fosse negativa, a força não estaria para cima, estaria para baixo, porque a carga de prova estaria sendo atraída pela carga geradora. Ok? Exemplo 2. Devido a um campo elétrico gerado por uma carga Qzão. Gente, quando eu falo Qzão é Qzinho, é Q maiúsculo e Q minúsculo, tá? A carga Qzinho de 2 vezes 10 a menos 5 Coulomb fica submetida a uma força de 4 vezes 10 a menos 2 Newton. Determine o que? O valor do campo elétrico. Ó, ele quer campo elétrico. Campo elétrico
campo elétrico é força sobre carga de prova. Lembrando que essa carga de prova ela está em módulo, tá? Ou seja, não se admite sinal. Então, para eu determinar esse campo elétrico, eu tenho que a força. Quanto vale a força? Olha, vale 4 vezes 10 a menos 2. Dividido. Quanto vale a carga Qzinho? Vale 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 elevado a menos 5. O que eu faço aqui agora, professor? Olha, você pode dividir 4 por 2, que dá 2. E você vai dividir essas bases 10 agora. Divisão de base 10, lembra? Conserva a base, né? E subtrai os expoentes. Então, eu vou colocar um menos aqui em cima. Quem eu tenho primeiro? Menos 2. Então, menos 2. E quem eu tenho aqui embaixo? Menos 5. Coloco entre parênteses. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer jogo de sinal. Menos com menos, que vai dar mais. Então, campo elétrico vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 mais 5. Vou colocar de outra cor aqui. Menos 2 mais 5. E como resposta, nós temos que o campo elétrico é 2 vezes 10. Menos 2 mais 5 dá 3. 3 positivo. Newton por Coulomb. Por que Newton por Coulomb? Porque Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico. É o que a questão queria. Tranquilidade? Dando sequência. Linhas de força. Gente, não vou nem me bater aqui, porque linhas de força, basicamente, a gente já viu. O que são linhas de força? São essas linhas que vão representar o campo elétrico. Tá? Sempre lembrando aí que quando a carga geradora for positiva, o campo elétrico está saindo dela, está divergindo dela, né? Está saindo. Perceba que essas setinhas todas estão saindo aí da carga geradora. Se adotou isso, então o campo elétrico está saindo. E quando a carga for negativa, é o contrário, né? O campo elétrico está entrando na carga geradora e não saindo. Ok? Então, esse aqui é o campo elétrico. Ok? Então, é a ilustração de quando eu tenho a interação entre duas partículas de cargas diferentes, duas partículas de cargas iguais. Lembrando que aqui vai ser gerada uma força de atração, certo? E aqui vai ser gerada uma força de repulsão, tá? Só você lembrar que os opostos se atraem. Ok? É a mesma coisa. Então, campo elétrico, tá, olha, um tópico aqui super importante. Campo elétrico em uma carga pontual, tá? O que é isso, gente? Às vezes, a gente precisa encontrar o campo elétrico sem ter em mãos um valor de carga de prova, mas tendo em mãos o valor da carga geradora e o valor da distância entre a carga geradora e o ponto P, o ponto qualquer no espaço. Beleza? Como é que a gente faz? Utilizando essa expressão. Lembrando que essa expressão ela deriva lá da lei de Coulomb. Lei de Coulomb que a gente viu na aula passada. Bom, tudo isso aqui são regras que a gente já viu, tá? São regras que a gente já viu. Quando a carga geradora ela é positiva, o campo elétrico sai da carga geradora, né? E quando ela for negativa, o campo elétrico entra na carga geradora. Importante você estar lembrando isso daí. Lembrando, esse PDF eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Vamos lá, exemplo 3. Considere uma carga Q fixa de menos 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb no vácuo, onde K0 é 9 vezes 10 a nona. Para quem não lembra, K0 é a constante eletrostática, tá? É a constante, abreviando aqui CTE, eletrostática. Tá? Constante eletrostática. O que a letra A quer? Determine o campo elétrico criado por essa carga num ponto A, tá? Vou até sublinhar, num ponto A, localizado a 20 centímetros da carga. De que carga? Dessa carga aqui, da carga geradora. Ele não me deu ilustração nenhuma. Vou tentar ilustrar aqui para ficar mais fácil para você, tá? Eu tenho aqui uma carga negativa, tá? De menos 5 vezes 10 a menos 6. E eu tenho um ponto P, sendo que esse ponto P está,
a 20 centímetros de distância. Lembrando que centímetro não é a unidade correta para a gente substituir na fórmula. Qual a unidade correta? É metro, tá? Mas não se preocupe, a gente vai fazer essa conversão. Vamos fazer a letra A, depois a gente passa para a letra B. Vamos começar aqui. Letra A. Ó, ele quer campo elétrico, então campo elétrico é igual a K vezes Qzão em módulo dividido para D ao quadrado. K é 9 vezes 10 elevado à nona, vezes Qzão. Em módulo, já vou colocar positivo, tá? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido, distância é 20. Aí eu já coloco aqui o quadrado. Esse quadrado veio de onde? Veio daqui, da fórmula. Tá? Só que o problema é que é 20 centímetros. E eu não posso ter centímetro. Esse Czinho ele não pode existir. Tem que ser só o M de metro, não é isso? Então, o que eu faço? É só você lembrar que o Czinho, que é o cent, é o submúltiplo. Cent. A gente viu isso na nossa aula de notação científica. Tá vendo como essa aula foi importante, gente? Toda aula eu falo, toda aula de eletrostática eu relembro você da aula de notação científica. Então, se você ainda não compreende notação científica, pelo amor de Deus, volte lá no vídeo, assiste, estude. E esse submúltiplo cent, ele equivale a 10 elevado a menos 2. Então, ao invés de eu fazer tudo isso, eu já pego, eu apago a unidade e coloco assim, olha, vezes 10 a menos 2. Pronto, acabou. Já fiz a minha conversão. Só tem que tomar cuidado, porque esse 2, ele está levando tanto 20 quanto elevando 10 a menos 2, tá? Muito bem. Vamos resolver agora, né? Campo elétrico vai ser igual, ó. O que eu posso fazer aqui? Multiplico 9 vezes 5. 9 vezes 5, tá? Que dá 45. 10 a nona. Multiplico com 10 a menos 6, produto de base 10, conserva a base e soma os expoentes, vai ficar 9 mais menos 6, fazendo o jogo de sinal é 9 menos 6. 9 menos 6 dá 3. Dividido, embaixo. Olha aí, gente. 20 ao quadrado dá 400. Vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Você vai fazer aqui, olha, menos 2 vezes menos 2, que dá quanto? Dá menos 4. Ok? Menos 4. E agora, o que eu posso fazer, professor? Olha, gente, você pode fazer o seguinte, ó. Para tentar ficar mais fácil a multiplicação, para tentar ficar mais fácil, esse 400, a vírgula está aqui, né? É mais fácil dividir 45 por 400 ou 45 por 4? Eu acho que é mais fácil dividir 45 por 4, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula e vou pular 2 casas, ó. E vou passar essa vírgula para cá. Ao invés de 400, eu tenho o número 4, tá? Muita atenção aí. Ao invés de 400, eu vou ter o número 4. Eu pulei 2 casas para ficar com o número 4. Então, se eu pulei 2 casas, eu diminuí esse número 2 casas, em compensação, eu vou ter que aumentar esse número 2 casas. Esse expoente, eu vou ter que aumentar 2 casas. Então, vai ficar tipo assim, olha, vai ficar um menos 4 mais 2, mais 2 casas. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, o que eu tenho agora em cima? Aí eu já efetuo essa divisão. 45 por 4, 45 por 4, 45 dividido para 4, dá 11,25. Então, 11,25 vezes 10 à terceira, dividido para 10 elevado a menos 2. Tá? Então, o campo elétrico vai ser igual a 11,25. Divisão de base 10, conserva a base e subtrai os expoentes, vai ficar 3 menos menos 2. Menos com menos dá mais, 3 mais 2, que é igual a 5. Então, eu já apago isso e já coloco aqui um 5. Newton por Coulomb, por quê? Porque essa é a unidade de campo elétrico. Finalizou aí? Olha, eu posso deixar 11,25 vezes 10 à quinta, não tem problema.
Mas você já deve ter percebido que isso não é notação científica, né? Então eu posso pular essa vírgula aqui para frente e eu deixo 1,125 vezes 10 elevado a sexta Newton por Coulomb, tá? Essa é a resposta em notação científica, mas você poderia muito bem manter essa e a resposta correta, sem problema nenhum. Então, resolvemos a letra A e encontramos o campo elétrico. Letra B. Determine a força elétrica que atua sobre a carga Qzinho igual a 4 vezes 10 a menos 6 no ponto A. O que aconteceu agora? Aqui no ponto P, não era ponto P, eu falei ponto P, mas não é. Era um ponto A. Ó. Tá? Um ponto A. Só vou substituir aqui, tá? Desculpa aí pelo equívoco, aqui é um ponto A. Mas não tem problema, mesma lógica. Então, era um ponto, simplesmente. Agora eu coloquei uma carga. Qual é o valor dessa carga? 4 vezes 10 a menos 6. E eu quero saber a força. Eu uso lei de Coulomb? Não precisa. Não precisa, porque eu sei que campo elétrico é força sobre Qzinho. Então, não precisa me bater com lei de Coulomb, que vai ficar uma conta muito grande. Vai ficar uma conta maior do que foi a letra A. Então, o que eu faço? Como eu já tenho o campo e tenho o Qzinho, eu faço que F é igual a E vezes Q. Ok? Ou seja, eu passo esse cara para cima, multiplicando. Então, agora basta multiplicar, gente. Força vai ser igual a multiplicar quem? O campo que a gente acabou de encontrar, 1,125 vezes 10 elevado a sexta, vezes a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6. Então, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou multiplicar esse valor com esse. F é igual a 1,125 vezes 4, que vai dar 4,5. E faça produto de base 10 entre esse valor e esse valor. Conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 6 mais menos 6, que é 6 menos 6. Só que tem um problema, gente. 6 menos 6 é 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Nunca esqueça isso. 10 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 0 dá 1. X elevado a 0 dá 1. Todo número cujo expoente for 0, o resultado é 1. Isso te ajuda pra caramba, não esqueça. Então, para facilitar, o que eu já faço? Eu corto esse cara com esse cara. Toda vez que eu tiver duas bases 10, em que os expoentes forem iguais, só que um positivo e outro negativo, você pode cortar. E assim você finaliza a questão. 4,5 newtons. Essa é a resposta da questão. Ok? 4,5 newtons. Gente, eu não quero me estender muito. Vamos tentar ir rápido aqui. Campo elétrico gerado por várias cargas. Lembre de uma coisa. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá? Agora há pouco a gente aprendeu a calcular o campo elétrico quando eu tenho apenas uma carga geradora. Se eu tiver duas, o que acontece? Se eu tiver duas, eu tenho que levar em consideração a direção e o sentido do campo elétrico. Então, daqui, você precisa ter o conhecimento de vetores, tá bom? Eu vou fazer o possível para, se não essa semana, na outra, gravar uma aula sobre operações com vetores. E é super necessário para você conseguir resolver esse tipo de questão aqui, tá? Então, qual é a lógica? É você fazer tudo o que você fez aqui em cima, aqui na letra A, por exemplo, achar os campos elétricos de cada carga geradora, beleza? E fazer a operação, que basicamente, aqui no exemplo 4, pode ser uma soma ou uma adição. Como é que eu vou descobrir se é uma soma ou uma adição? Basta você pensar, olha, a questão me fala que eu tenho a carga Q1 e essa carga é positiva e a carga Q2 é positiva. Então você tem que pensar assim, ó, o campo gerado pela carga Q1, se é positivo, lembra do campo elétrico, o que acontece quando ele sai de uma carga geradora positiva, né? Como ele é gerado, o campo elétrico está saindo, né? Então eu tenho cargas saindo, eu tenho campo saindo dessa carga. Então, entre essas linhas de força, essas linhas de campo saindo, uma delas vai passar por aqui, ó, que eu vou chamar campo elétrico E1. A mesma lógica eu faço, lembrando que se um deles fosse negativo, né,
o campo elétrico ia entrar, não sei. O mesmo eu faço com Q2, Q2 também é positivo. Então, a mesma lógica, gente. Existem várias linhas de força infinitas saindo. Dentre essas, uma está passando por aqui, ó. Logo eu tenho E2. Então, o que a gente percebe aqui? Que esses dois campos, eles são opostos. Em vetores, toda vez que eu tenho vetores opostos, para encontrar a resultante, que é o que a questão quer, o campo elétrico resultante, basta eu pegar o valor de um e subtrair com o valor do outro. Tá? Coloquei em módulo porque eu não quero valor negativo, beleza? Se tivesse a mesma direção, você somava. Direções opostas, você subtrai. Então, qual é a lição que eu vou deixar aqui para você? Eu vou deixar aqui uma lição de casa, tá? Aí você deixa no comentário a resposta e a gente vai conversando aí. Quem sabe depois eu gravo um próximo vídeo resolvendo esse exemplo 4. Você vai determinar o valor do campo em 1, o campo em 2 e vai subtrair esses dois valores. Tranquilo? Assim, você vai obter, olha, o campo elétrico resultante. Tranquilidade? Então, meus queridos, é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aulinha. Por hoje é só. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.